Existe um momento em que tudo parece ter parado. Você continua seguindo a rotina, responde mensagens, cumpre o que precisa, mas por dentro parece que algo morreu. Aquilo que antes te motivava já não tem o mesmo efeito. Você tenta se animar, tenta acreditar que vai melhorar, mas os dias passam e nada muda. À noite, quando tudo fica em silêncio, esse vazio fica ainda mais evidente. E então surge uma pergunta difícil de ignorar. Será que ainda existe vida depois de tudo isso? Fique comigo até o final, porque a mensagem da Páscoa não é apenas sobre o passado. Ela pode mudar o que você está vivendo agora. A Páscoa, para muitas pessoas, se tornou apenas uma data, um feriado, uma tradição. Mas, na sua essência, ela fala sobre algo muito mais profundo. Ela fala sobre dor, sobre perda, sobre um momento em que tudo parecia ter acabado. Antes da ressurreição, houve uma cruz, e na cruz, tudo parecia perdido. Jesus, aquele que trouxe esperança, que curou, que ensinou, que transformou vidas, agora estava sendo crucificado. Os discípulos estavam ali, confusos, com medo, sem entender. Tudo o que eles acreditavam parecia estar desmoronando diante dos olhos deles. E talvez essa seja uma das partes mais importantes da Páscoa que muitas vezes esquecemos. O sábado, o dia entre a morte e a ressurreição. Um dia de silêncio, um dia onde nada parecia acontecer. Um dia onde Deus parecia ausente. E isso se conecta profundamente com a realidade de muitas pessoas hoje. Porque existem momentos na vida que se parecem com esse sábado. Momentos em que você orou e não teve resposta. Esperou e nada mudou. Acreditou. Mas as coisas não aconteceram como você imaginava. E então surge a sensação de que algo morreu. Um sonho, uma expectativa, uma parte de você. E o mais difícil nesses momentos não é apenas a dor, é o silêncio, é não entender o que Deus está fazendo. Mas a mensagem da Páscoa não termina na cruz, e nem no silêncio do sábado, porque existe algo que muda completamente essa história, algo que seus amigos e inimigos não esperavam, algo que parecia impossível. No terceiro dia, a vida venceu a morte. Em Mateus 28:6 está escrito: Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Essa frase muda tudo, porque significa que o fim que parecia definitivo não era o fim. E isso não é apenas um evento histórico. É uma revelação, porque a ressurreição não fala apenas sobre Jesus, ela fala sobre o poder de Deus de trazer vida onde tudo parece morto. Mas talvez você ainda pense: isso aconteceu lá atrás. Mas o que isso tem a ver comigo hoje? E é exatamente aqui que a mensagem começa a se tornar pessoal. Porque a mesma verdade que venceu a morte naquele dia ainda pode transformar a sua realidade agora. Mas para entender isso de forma mais profunda, precisamos olhar para o que a ressurreição realmente significa. A ressurreição não foi apenas um milagre. Foi uma declaração. Uma prova de que nem tudo o que parece perdido realmente terminou. Porque, aos olhos humanos, a cruz era o fim. O corpo de Jesus estava ali, sem vida, sem movimento, sem esperança. E para todos que estavam ao redor, aquilo era definitivo. Mas Deus estava fazendo algo que ninguém conseguia ver. E isso se conecta profundamente com a forma como muitas histórias parecem hoje. Talvez exista algo na sua vida que parece ter chegado ao fim. Um relacionamento que não voltou a ser o que era. Um sonho que não aconteceu. Uma fase que te deixou marcado. Uma parte de você que parece não reagir mais como antes. E aos poucos, você começou a aceitar a ideia de que acabou. Mas a Páscoa revela algo diferente. Ela mostra que Deus age exatamente nos lugares onde tudo parece morto. Em Romanos 8:11 está escrito: E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais. Isso significa que a ressurreição não é apenas algo que você lembra. É algo que você pode viver. O mesmo poder que trouxe vida naquele momento ainda pode trazer vida hoje. Mas existe algo importante aqui, porque a ressurreição não acontece antes da entrega. Antes da cruz, houve rendição. Jesus, em Lucas 23:46, diz: Pai,
Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Perceba isso. Antes da vida nova, houve entrega total. E muitas vezes, o que mantém algo morto dentro de nós não é a falta de poder de Deus, é a dificuldade de entregar completamente. Queremos mudança, mas ainda seguramos o controle. Queremos vida nova, mas não soltamos o que já terminou. E isso cria um bloqueio. Mas quando existe entrega, algo começa a se mover. Talvez hoje Deus não esteja pedindo que você entenda tudo, mas que você confie, que você entregue aquilo que você não consegue mais sustentar. A dor, a frustração, o cansaço, aquilo que você já tentou resolver e não conseguiu. Porque a ressurreição começa onde o controle termina. E isso não significa que tudo muda de uma vez, mas significa que algo começa. Dentro, silenciosamente. Como naquela manhã. Ninguém viu o momento exato, mas quando perceberam, a pedra já tinha sido removida. E o que parecia impossível já tinha acontecido. Talvez hoje você ainda esteja vivendo o sábado, o silêncio, a espera, a dúvida. Mas isso não significa que a história terminou. Significa apenas que você ainda não viu o que Deus já começou a fazer. Porque a ressurreição não é apenas sobre voltar ao que era antes. É sobre viver algo novo, mais profundo, mais forte, mais verdadeiro. E essa é a esperança da Páscoa. Não uma esperança superficial, mas uma certeza de que Deus ainda traz vida, mesmo quando tudo parece morto. Vamos orar juntos. Senhor, Tu conheces cada coração que está ouvindo esta mensagem agora. Tu sabes das áreas onde muitos sentem que algo terminou, das dores que ainda estão presentes e dos momentos em que tudo parece em silêncio. Pai, alcança agora aqueles que estão cansados, desanimados e sem esperança. Aqueles que sentem que algo morreu dentro deles. Traz vida novamente. Restaura aquilo que parece perdido. Renova forças onde já não existe mais energia para continuar. Ensina-nos a confiar no Teu tempo, mesmo quando não entendemos, a entregar aquilo que não conseguimos mudar. E que cada pessoa aqui possa experimentar o poder da ressurreição trazendo algo novo dentro dela. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com o seu coração hoje, talvez ela não tenha chegado até você por acaso. Muitas pessoas estão vivendo momentos em que tudo parece ter acabado. E tudo o que precisam é lembrar que Deus ainda traz vida. Me conta aqui nos comentários o que estava morto em você, mas que Jesus ressuscitou. Sua declaração pode ser também um lembrete para outras pessoas que estão passando por algo parecido. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Que Deus renove sua esperança e te mostre que sua história ainda não terminou. Feliz Páscoa!